Se tem um exercício que eu prescrevo só para os meus inimigos é o tríceps no banco. E eu vou te mostrar detalhes sobre isso depois da vinheta. São vários os motivos, inclusive motivos fisiológicos, biomecânicos, que eu não prescrevo e não oriento que ninguém faça o tríceps no banco dessa maneira. Principalmente para pessoas que buscam saúde, querem a hipertrofia muscular, mas que buscam saúde principalmente, porque eu vejo que esse é um exercício de grande risco articular, para um benefício legal, um benefício interessante para ombro e tríceps, mas que, sem dúvida, o risco ultrapassa esse benefício. E para começar, então, são alguns fatores, alguns motivos do porquê eu não recomendo esse exercício. E o primeiro, sobre o risco sobre o ombro, o risco para a articulação do ombro, e eu explico aqui o porquê. Observe que é muito comum as pessoas executarem esse movimento basicamente nessa posição, ou de repente com o quadril um pouco mais próximo ao banco, independente, fica com o quadril levemente mais próximo ao banco, mas de qualquer maneira você observa aqui entre tronco e húmero um ângulo de aproximadamente 90 graus. Isso que o quadril ainda está longe de encostar no solo, mas existe aqui um ângulo de mais ou menos 90 graus. E se nós formos buscar ângulos de extensão de ombro, ângulos saudáveis, ângulos normais, inclusive você mesmo pode fazer essa posição aí, nessa posição você faz a máxima extensão de ombro que você consegue sem perder a postura, você vai observar que o seu húmero ele fica a mais ou menos 45 graus, ou seja, na metade do caminho, como se aqui fosse 0, então aqui em cima 90, nesse caso ele vem a mais ou menos 45 graus, como aqui eu mostrei, 0, 45. Essa é uma posição confortável e aqui vem uma regra praticamente. Quando você tem uma extensão que você controla até aquela posição, né, ou seja, os seus músculos e articulações, o seu sistema neuromuscular consegue controlar o movimento até mais ou menos 45, 50 graus, como eu mencionei, livros como Kendall, músculos, provas e funções, ou Capandi, fisiologia articular, fala sobre esse ângulo de mais ou menos 45 graus. Se você controla até aquela posição, é ali onde você tem, efetivamente, é ali onde você tem controle articular. Então, claro que quando você vai fazer o tríceps no banco, a gravidade que age sobre o seu corpo te empurra para baixo e toda essa massa, né, te empurra tão intensamente para baixo e a sua mão no banco, como o que eu mencionei, claramente o seu cotovelo sobe mais e o seu húmero ultrapassa esses 45 pela ação de toda a gravidade do exercício em si. Mas a sua articulação, ela muito dificilmente ela chega até esses 90 graus. A média continua sendo os 50 graus, como eu mencionei. E isso faz então com que você tenha um grande estiramento da sua cápsula articular e uma falta de controle nessa posição. Afinal, você não controla o movimento nesse instante do exercício, nesse instante articular, a gente pode dizer assim. A partir do momento que você ultrapassou aquela medida que você controla naturalmente com os seus músculos, você já não tem mais a mesma facilidade de controlar o movimento. Então, ou seja, aqui de uma maneira já bem prática, essa postura, essa posição gera muito risco para o meu ombro e para o meu tríceps em si. Se formos pensar na ação de tríceps, ela passa a ser até inclusive pequena perto da ação de deltoide anterior. Afinal, nessa posição, com a sua mão afastada, assim como está, apoiada aqui no banco, nós temos um vetor de força que empurra a sua mão para cima nessa posição. Inclusive, eu vou pegar o meu vetor de força. Agora sim, agora com o meu vetor de força em mãos, veja só, a reação desse banco na mão do seu cliente faz esse vetor de força para cima. E observe que esse vetor de força ele está mais próximo do cotovelo do que do ombro nessa posição, como eu mencionei agora. Veja, isso aqui é o que gera torque. Se eu tenho um maior braço do torque para o meu ombro, claramente os meus músculos que controlam essa articulação serão os músculos mais solicitados no movimento. Por isso, deltoide aqui nesse caso, ele sofre para fazer o movimento. Muitas pessoas acabam parando, inclusive, de fazer esse movimento por fadiga no deltoide e não no tríceps. Por isso, mais uma vez, eu percebo e eu não indico a execução do tríceps no banco nessa posição. Esse é um motivo, mas eu vou te mostrar como realizar, então, de uma maneira muito mais saudável. Antes de te mostrar essa maneira
maneira mais saudável de executar o movimento, veja só, algumas compensações acabam sendo feitas durante essa execução. É muito comum as pessoas realizarem uma hipercifose da coluna como um todo, torácica principalmente, para você conseguir realizar esse movimento, inclusive se você quer fazer ele em maior amplitude, encostando o quadril no chão. E por que isso acontece? Algumas pessoas falam assim, não, se você faz dessa maneira, está errado o movimento. Em partes, porque veja só, é mais congruente eu realizar esse movimento de flexão da minha coluna e também, inclusive, fazer esse tilt, essa inclinação da minha escápula para tentar proteger a minha articulação glenohumeral, do que manter essa articulação escápulo-torácica e glenohumeral nessa postura com o tronco bem retinho. Com o tronco bem retinho é mais difícil você levar o braço lá atrás. Agora, se você faz esse C com a coluna, olha, fica um pouco mais fácil, te dá um pouco mais de liberdade. Então, se você vai falar assim, não, é errado fazer dessa maneira, na verdade, o que as pessoas acabam fazendo é, fazem isso para se proteger, porque elas percebem que isso gera um pouco mais de conforto para o ombro. Então, se você faz com a coluna exatamente ereta dessa maneira e, de repente, faz uma retração das suas escápulas, isso gera maior dificuldade em extensão do seu ombro, o que vai dificultar o movimento do tríceps. Agora, será que esse movimento, será que essa flexão da coluna acontece porque o quadril está mais próximo do banco ou mais distante do banco? Muito bom, porque se o pé, principalmente, acontece quando o pé do seu cliente está lá na frente, ou quando tem, em alguns parques, um bastão, um ferro lá na frente, onde exige entre aspas, né, sugere que o pé fique lá naquela posição. Então imagine aqui o seguinte, que quanto mais esse pé vai lá na frente e o quadril também vai à frente junto, inclusive, se o pé está lá na frente, então nessa posição, quanto mais para frente e o quadril junto, se o quadril vai acompanhando, maior a necessidade da sua coluna realizar essa flexão, tentando alcançar o banco lá atrás e tentando alcançar também o pé lá na frente. Então, esse pé muito à frente também, ele incentiva, ele piora o movimento, porque ele acaba levando junto o quadril. Muito bom. Como eu sugiro, então, que você execute o tríceps no banco com alguma modificação, com uma adaptação simples, vai fazer toda a diferença. Veja só, ao invés do banco estar aqui atrás, como está aqui nessa posição, eu não vou colocar ele aqui porque vai tampar o movimento, mas observe que se o banco estivesse aqui nessa posição, e claramente nós precisaríamos aqui dois bancos, dois steps, um aqui e outro do outro lado, o quadril ele já não precisa desviar aqui do encosto, ele pode ir para trás. Por exemplo, seu banco fica aqui nessa posição, por exemplo. Então, a partir do momento que você desce, veja que o banco, digamos, né, que agora ao invés do braço se movendo, imagina que é o quadril, o corpo da pessoa que está se movendo para cima e para baixo, observe que o meu húmero, ele continua a 45 graus, ele não fica nessa posição. Olha a diferença, você colocar o banco aqui e empurrar ele de cima para baixo nessa posição, olha o húmero como ele chega a mais ou menos os 45 graus, que é a posição confortável, anatômica, congruente do seu ombro em relação a essa posição. Então, colocar o banco ou dois bancos um ao lado do outro e empurrar ele nessa direção, observe, nós temos aqui sim um bom trabalho de tríceps e uma redução de risco para a sua articulação do ombro. Então, ao invés de colocar um banco atrás e de repente um banco na frente, colocar o pé lá na frente, como eu mencionei, várias possibilidades de pé lá na frente, seja no parque, seja com um segundo banco lá na frente, coloque um ao lado do outro, permita que o seu quadril venha mais para trás, inclusive nessa posição, levemente inclinado, como eu mostrei aqui, pode ser uma boa possibilidade e proteja o seu ombro. E aí sim, treine o tríceps, afinal, o nome do exercício é tríceps no banco. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo para você se inscrever no canal, inclusive clica no sininho também para você receber notificações e envia esse vídeo para mais pessoas que precisam saber sobre a saúde articular durante os melhores exercícios na academia ou fora da academia. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir e nos encontramos nos próximos vídeos.